Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma videoaula que nós estamos fazendo nesse período de quarentena. Sejam bem-vindos também ao nosso canal. Já deixa um like aí no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, dá um apoio pra gente, porque olha, não está sendo fácil, viu? Esse vídeo eu estou tentando melhorar um pouquinho mais a imagem e melhorar um pouquinho mais com o áudio. Tem dois equipamentos novos aqui de vídeo e um de áudio. E tomara que esteja dando um resultado melhor aí para vocês, tá? Estou tentando caprichar ao máximo aqui na qualidade para não ficar uma coisa com áudio cansado, um áudio muito metalizado que cansa ficar escutando. E uma imagem talvez um pouco melhor, tá bom? E já vai me perdoando aí por algumas falhas que eu sei que ainda tem muita coisa para melhorar aqui nesses vídeos. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre normas de citação, tá bom? Esse material já está aí no meio de vocês. Mas antes de falar desse assunto, tem alguns assuntos que eu preciso falar aqui com vocês acerca do fechamento da nossa disciplina. No começo do ano, eu falei em sala que a disciplina de vocês começa agora, começou em fevereiro e termina em junho, mas assim, é a primeira etapa de um trabalho que só vai terminar em dezembro, tá bom? Então, os grupos continuam para a N2 agora, e os grupos continuam em agosto e vão até o finalzinho de novembro. Ninguém sabe ainda quando a gente vai voltar de forma presencial, né? Depende muito aí de questões aí. E, enfim, mas os grupos continuam os mesmos. Quando chegarmos em agosto, os mesmos grupos e a continuidade do trabalho. Então não se preocupem agora em querer já fazer questionário, fazer pesquisa de campo, enfim, levantar informações, nada disso, tá? Agora, nós vamos fazer, nessa etapa, é construir o referencial teórico. Então cada grupo aí junto com o seu orientador, tá? Conversem, alinhem bastante aí agora as etapas desse trabalho para fazer o levantamento do referencial teórico, fazer a escrita do referencial teórico, tá bom? E depois vai ter mais um modelinho aí para vocês fazerem o depósito da N2. Agora, professor, a N2, como vai ser, hein? Olha, no começo do ano, eu também falei para vocês que a N2 seria composta, a nota da N2 seria composta pelo depósito do trabalho, ou seja, a segunda etapa do trabalho. Esse trabalho tem 4 etapas. A primeira já foi na N1, a segunda etapa vai ser agora, a terceira etapa vai ser em setembro e a quarta etapa vai ser em novembro. E aí eu falei para vocês que agora nessa etapa vocês teriam a banca de qualificação. Infelizmente, essa banca de qualificação nós não vamos conseguir realizar agora. Essa banca não é obrigatória, essa banca ela não faz parte, isso é uma cultura interna nossa, na verdade, né? É uma cultura que eu trouxe de uma outra instituição, porque, ao meu ver, uma banca de qualificação nesse momento, ela poderia ajudar aí em alguns rumos. No entanto, nesse momento, fica inviável a gente fazer a realização de bancas. Talvez aí, sei lá, vai ter alguma flexibilização na questão do isolamento social e autorização de que as portas das instituições de ensino possam ser abertas para os alunos, a gente não sabe ainda. Mas, por enquanto, nós não teremos essa banca de qualificação. Então, como vai ser a N2? A N2 vai ser o depósito do modelo que eu vou passar para vocês, que consiste em referencial teórico e a introdução do trabalho, muito bem definida. Então, agora, nesse momento, é o momento de fazer os ajustes necessários na introdução, junto com o orientador, e a escrita do referencial teórico junto com o orientador. Certo? Se algum grupo quiser fazer uma ampliação assim, do trabalho e já tentar definir melhor
algumas etapas da pesquisa, isso até pode, não tem problema. Mas o foco agora é a gente deixar muito bem alinhado a introdução e o referencial teórico para a gente conseguir chegar em agosto bem fortalecido para a pesquisa de campo. Aí vai ser um outro trabalho, aí vai ser uma outra realidade que vai exigir muito da gente lá em agosto para fazer a realização da pesquisa de campo. Então vamos, nesse momento, focar na nossa introdução e referencial teórico para a gente ter bastante força para, em agosto, dar continuidade ao trabalho. Bom? Então vamos lá. Começar aqui, nós vamos falar sobre como fazer as citações. Na verdade, é a continuação da aula da semana passada, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Hoje nós vamos partir para a parte 2, tá bom? Então vamos lá, próximo slide, pode passar, próximo slide? Próximo, obrigado. Bom, ênfase ou destaque em citações. De repente vocês já devem ter visto aí, em artigos, livros, publicações, alguns destaques na escrita. Isso é possível, sim, mas também tem um rigor, tem alguma norma, existem normas para a gente fazer essas citações, tá bom? Quando for uma ênfase, um destaque que vocês queiram fazer, isso é necessário informar no texto que vocês estão escrevendo, tá bom? Se vocês querem fazer um sublinhado, deixar alguma coisa em negrito, só que isso não está em obra nenhuma, isso vocês que querem fazer, tudo bem, pode até fazer, só que é necessário informar. Bom, então tem um exemplo aqui, ó. Definir é fazer conhecer o conceito que temos a respeito de alguma coisa. É dizer o que a coisa é, sobre o ponto de vista da nossa compreensão. Reparem que a palavra definir está sublinhada. Só que esse sublinhado não está na obra original do autor Rudio. Foi um sublinhado que a pessoa que usou essa citação quis fazer. Então, obrigatoriamente, dentro do parênteses, é necessário colocar lá, grifo do autor, ou seja, deixar claro que foi o próprio autor do trabalho, ao citar a obra de Rudio, que preferiu fazer esse sublinhado, tá bom? Deixar bem claro isso. Então, vocês também têm essa liberdade. Se quiserem sublinhar, deixar em negrito ou itálico alguma parte de algum texto, vocês até podem fazer, se isso não tiver na obra original, mas coloquem lá, o grifo nosso, tá bom? Então, continuando aqui, próximo slide. Próximo slide. Tradução de citação. É muito comum, a gente de repente vai usar uma bibliografia que está em língua inglesa, espanhola, francesa, está em russo, não sei. E a gente acha muito importante fazer a citação porque isso vai agregar bastante para o nosso referencial teórico. Tudo bem, isso é importante. Só que é necessário colocar lá, tradução nossa. Ah, professor, mas eu pedi para um intérprete fazer para mim. Tudo bem, não tem problema. Mas coloca lá, tradução nossa, para vocês deixarem claro que a obra não estava em português, mas estava em outro idioma e que foi traduzido para o português. Tá bom? Então é importante fazer isso aqui também. Próximo slide. Também tem algumas formas de fazer a citação de forma numérica ou por autor e data. Eu vou falar um pouquinho também do que nós falamos na aula da semana passada sobre a citação direta e indireta. Tá bom? Vamos começar aqui com o sistema numérico. Quando a gente vai fazer uma citação de forma numérica, é aquele tipo de citação no qual nós não usamos o nome e o ano do autor dentro do texto. A gente usa somente um número, e aquele número que está elevado, um número que fica um pouquinho acima da última palavra que a gente escreveu.
E aí, nesse sistema, nem rodapé a gente vai usar. A gente, no final da obra, é que a gente vai colocar lá o número e a referência bibliográfica. Só que, enfim, não é todo mundo que usa, porque é um pouco chato. Imagine, a gente está fazendo ali a leitura de um referencial teórico, aí a citação está lá um número. Aí eu tenho que ir lá no final do trabalho para ver o número é correspondente a qual autor. E aí ficar fazendo isso todas as vezes. Imagine se um trabalho tem 50 autores. Um referencial teórico grande e que utilizou-se ali muitos autores. Fica uma coisa muito chata. Em geral, a gente usa assim a citação já com o autor e o ano de publicação, que é muito mais cômodo e facilita a identificação do autor que nós usamos como fonte de citação, tá bom? Próximo slide aqui, produção, próximo slide, obrigado. Ainda no sistema numérico, é um exemplo aqui de como que a gente pode fazer. Dentro do texto, então lá nas páginas do corpo do trabalho, lá tem uma citação. A epilepsia é uma doença relativamente comum na população geral, apresentando incidência bastante variável nos diferentes países. Aí está lá o número 1, né, que está elevado, está um pouquinho acima aqui, ó. E aí lá no referencial teórico, número 1, tá vendo? Aí o Kubian, que é o autor do livro, no qual foi usado aqui essa citação. Aí tem o nome da obra, segunda edição, cidade, o nome da editora, aqui lemos, e o ano de publicação, tá bom? Só que, como eu falei antes, não é uma maneira tão comum de achar, porque imagine só a gente ficar lendo os trabalhos, ter que ir lá atrás, sempre, toda hora, para verificar quem é o autor daquela citação que a gente fez. Bom, próximo slide. Volta 1, isso. Agora, o sistema de autor e data, sem a numeração. Essa é a citação direta que a gente falou. É aquela citação parafraseada. É aquela citação que aí nós vamos colocar, né, entre aspas, ali as nossas próprias palavras, mas lembrando que próprias palavras, mas sem tirar a originalidade da citação que nós estamos fazendo. Não é a citação direta, aquela que a gente copia literalmente, que aí tem uma outra forma de fazer a citação segundo a BNT, que é necessário citar, tá bom? O que acontece? A gente faz a citação e já coloca lá o autor, o título e o ano de publicação. Então aqui tem um exemplo. De acordo com Cruz, 2006, podemos dizer que a rede de prestadores de serviços de atenção à população infantil é grande, carecendo de uma prática sistemática de avaliação qualitativa dos programas de serviços. Ou seja, essa citação que está aqui, está autor e ano, porque é uma citação parafraseada, ou seja, foi escrita com as próprias palavras, né, entre aspas, da pessoa que fez essa citação. Bom, aí não precisa de nota de rodapé, não precisa de numerinho, não precisa de nada. Ainda continuando com esse tipo de citação, quando o autor ou o título aparecem no final da sentença, deverá ser escrito em maiúsculos, seguido da data e página se for direta, claro, né, aquela citação direta ipsis literis que eu falei para vocês na semana passada, separadas por vírgula entre parênteses. Então tem um exemplo de como fazer essa citação aqui, ó. Exemplo. Podemos dizer que a rede prestadora de serviços de atenção à população infantil é grande, carecendo de uma prática sistemática de avaliação qualitativa dos programas de serviços. Cruz, 2006. Repara que aqui, ó, Cruz está em letra maiúscula, caixa alta, porque essa citação está aparecendo no final do parágrafo. Olha só onde que ele está aqui, ó, no final do parágrafo. Vou voltar só o slide anterior. Isso. Tá vendo que Cruz aqui agora está em letra minúscula. Por quê? Porque apareceu no início da citação. De acordo com Cruz, 2006, aí vem a paráfrase. Então tá dessa forma, tá bom? Então a gente repara que é a mesma citação aqui nesse caso, só que Cruz está em letra maiúscula porque está no
final do parágrafo. Tudo bem? Então tem essa diferença na hora de fazer essa citação. Mais uma. Ainda falando de autor e data, referências devem vir em ordem alfabética no final do trabalho. Lá nas referências bibliográficas, lá na última página, referências bibliográficas, nós vamos colocar todos os autores, né, os livros que nós utilizamos lá. Então, é necessário colocar em ordem alfabética. E lembra que nós vamos colocar em ordem alfabética pelo último sobrenome do autor. Não é pelo primeiro nome. Teve gente que já me fez essa pergunta, e eu também já vi trabalhos que estavam assim. Então é a ordem alfabética, mas é a ordem alfabética seguindo o último nome do autor. É dessa forma que nós vamos organizar a ordem alfabética. Bom, tem um exemplo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo como que foi. Matos 1997 ou Matos 1997. Então depende aqui, né? Se for no final do parágrafo é letra maiúscula ou se for no início do parágrafo, Matos aqui vai ficar em letra minúscula. Normalização, né? Que aí é uma legislação, que é uma norma que foi publicada. Letra maiúscula se for no final do parágrafo ou minúsculo se for no começo do parágrafo. E aí, como é que vai ficar lá nas referências? A gente coloca lá Matos, e aí todas as iniciais do nome dele, formulário fitoterápico do professor Dias da Rocha, segunda edição, Fortaleza, que é a cidade, a editora UFC, o ano de publicação, e esse 28P é número de páginas que essa obra tem, tá bom? Então, se a gente tem ali revistas, anais de congressos e publicações, assim, a gente pode colocar também a quantidade de páginas. Não é obrigatório, mas a gente pode colocar também a quantidade de páginas lá no referencial teórico. Tá bom? No próximo slide aqui. Existem também livros, artigos, algumas publicações que são feitas de forma coletiva. O que significa isso? Tem livros que têm 2 autores, foram 2 pessoas que escreveram um livro. E tem livros que tem 3 pessoas que escreveram. Tem artigos, igual o artigo que vocês estão fazendo em grupo, 4 pessoas. Nós temos também uma norma para fazer a citação de uma obra quando tem mais de um autor. Quando é um autor só, é fácil para a gente fazer a citação. Mas quando tem mais de um, aí já existem algumas normas para a gente seguir. Então aqui nesse exemplo, ó, por exemplo, Ferreira 2011, é sozinho. Então se for minúsculo é porque está no começo do parágrafo, se for maiúsculo é porque está no final do parágrafo. Agora a segunda aqui, ó, Moreira e Carvalho. O que significa? 2013. Significa que são 2 autores desse livro, né? Então é um livro que foi escrito por 2 autores. A gente coloca assim. E aí, se o livro tiver 3 autores, então está aqui, ó, Cruz, Perota e Mendes. Se for no começo do parágrafo, letra minúscula, se for ao final do parágrafo, letra maiúscula. Mas o que eu estou falando aqui são 3 autores, então nós vamos colocar o último nome de cada um desses 3 autores. Ano de publicação, e se for uma citação direta, aquela que vai aspas ou que tem o recuo, a citação direta, aquela que é a cópia literal, aí precisa da página. Se for uma citação indireta, ou seja, parafraseada, não precisa do número da página. Tá bom? Nós combinamos isso na semana passada. E é assim que nós vamos fazer. Mas termina por aqui? Não. Também existem livros que têm mais de 3 autores. E aí, nesse caso, nós vamos usar um termo que é em latim, que é o termo etiale, que significa entre outros, enfim. Então vamos ver como funciona aqui. Ó. Havendo mais de 3 autores, indica-se o primeiro seguido da expressão et al, do latim etiale, que significa e outros, do ano e da página. Então, por exemplo,
Alandi. Alandi é um dos autores. Et al. Ali significa que tem outros autores além do Alandi. E essa expressão et al, et ali, nós vamos usar quando tem mais de 3, ou seja, de 4 para cima autores. Tá bom? Então, tem mais uma norma aí para a gente seguir de citação. Quando for entidades, por exemplo, governos, se nós estamos falando do CRA, CRC, faculdades, enfim, institutos estaduais, federais, nós vamos utilizar o nome das instituições, tá? Caso aí não tenha um autor definido. Então, por exemplo, aqui está a Universidade Federal do Ceará, minúsculo se for no começo, maiúsculo se for no final. Brasil, minúsculo se for no começo e maiúsculo se for no final. Brasil, normalmente a gente usa para normativas federais, legislações federais. A gente sempre usa Brasil como fonte de citação. Se for, por exemplo, alguma legislação do Estado de São Paulo, a gente vai colocar lá São Paulo, aí vem lá a lei, o número, enfim. A gente vai seguir as regras de citação, tá bom? Mais um aqui. Agora um ponto importante é que em determinados momentos nós vamos pegar autores que escreveram assim, vários livros, e nós vamos utilizar esses vários livros na nossa bibliografia. Então tem um autor, por exemplo, chamado Hidalberto Cavenato, que ele tem inúmeros livros publicados. E aí, de repente, nós vamos utilizar lá 3 livros dele. Nós precisamos colocar sempre o autor e o ano para diferenciar. Ah, professor, mas e se o autor tiver mais de 2 livros publicados no mesmo ano? Aí nós temos que colocar uma letra minúscula do lado do ano para diferenciar. Por exemplo, Chiavenato 2000 A, Chiavenato 2000 B. Significa que ele teve ali 2 publicações no mesmo ano, de 2000. Nós estamos utilizando no nosso trabalho e aí a gente só coloca essa letra para diferenciar uma obra de outra, tá bom? Então aqui tem um exemplo. Esse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho 2 autores que o último sobrenome é Ferreira. Ferreira é um nome bastante comum e muita gente tem esse sobrenome. Então nós vamos colocar assim, Ferreira, C, 2007, página 20, se for o caso de uma citação direta. Ferreira, L, 2007, por exemplo. Repara que os 2 Ferreiras têm publicações do mesmo ano, 2007 e 2007. Então nós vamos colocar a letra C, aqui se for, por exemplo, Carlos Ferreira, enfim, e se aqui for Luiz Ferreira, não sei, tá? Nós vamos fazer isso. E se ainda persistir a coincidência, coloca-se os pronomes por extenso. Exemplo, Luiz Ferreira, Leonardo Ferreira. Se a gente colocasse somente a inicial, igual a gente fez aqui no exemplo anterior, Ferreira, C, Ferreira, L, tudo bem, daria certo. Agora, Ferreira, L de Luiz e Ferreira, L de Leonardo, não daria certo. Desculpa, Leandro. Ixi, Leandro, Leonardo, ai meu Deus. Enfim, vamos lá. Havendo citações de livros, citações de diversos documentos de um mesmo autor, no mesmo ano, acrescenta-se ao ano letras minúsculas sem espaçamento. Na verdade, eu já tinha falado em alguns slides atrás. Silva 2007 A, Silva 2007 B. É o mesmo autor. Ele escreveu 2 obras no mesmo ano. Só que a gente coloca A porque é uma obra e B porque é uma outra obra do mesmo autor. Tudo bem? Então vamos lá continuando. Próximo slide. Outro ponto importante aqui. Havendo citações indiretas de diversos documentos de mesma autoria, publicados em anos distintos, mencionados simultaneamente, as datas devem figurar separadas por vírgula. Então aqui nesse exemplo está Rudio 2002 e 2013. O que significa isso?
significa que Rudil, em duas obras dele, uma de 2002 e outra de 2003, ele falou coisas muito próximas, tocou no mesmo assunto e teve as mesmas considerações. A concepção que ele colocou numa obra de 2002, ele também colocou na obra de 2013. E de repente você está lá com os dois livros, tá? Qual que eu vou citar, 2002 ou 2003? Fala dos dois. Fala que Rudil usou esse conceito na obra dele de 2002 e 2003. Isso é até bom. Isso é bom por quê? Reforça de que o assunto é relevante, o assunto é importante e que o autor, ele preferiu repetir a citação ou aprofundar ali a citação porque ele a julgou muito importante, muito relevante. Então nós podemos fazer isso aqui também, bom? Então Rudil 2002 e 2003 significa que teve duas obras que nós lemos desse mesmo autor. Ele falou coisas muito próximas, usou os mesmos conceitos, as mesmas considerações, bom? Então, próximo slide aqui. Então, agora, havendo citações indiretas, né, aquela que é parafraseada, que você escreve com as próprias palavras, entre aspas. Só que, de repente, nós estamos utilizando vários autores, mas que falam da mesma coisa. Nós temos, então, um livro, 2 livros, 3 livros ali, autores diferentes, só que estão muito próximos. E que a concepção deles é a mesma. A definição deles é a mesma. Tá, se é a mesma coisa, qual dos 3 que eu vou usar? Qual dos 2 que eu vou usar? Usa todos eles. Só que na hora de citar, citem as 3 obras dentro da mesma citação. Então, nós temos aqui, por exemplo, Ferreira 2006, Silva 2007. Significa que esses 2 autores falam a mesma coisa. Embaixo aqui, ó, Fonseca 2007, Paiva 2005, Silva 2006. Significa que esses 3 autores, indiferentes, falam a mesma coisa, têm a mesma concepção em obras diferentes. Tá bom? Então, nós terminamos aqui essa aula. Eu espero ter melhorado aí um pouquinho a questão do áudio e a questão do vídeo nessa videoaula. Me falaram para tentar reduzir um pouquinho o tempo da aula, porque senão fica muito cansativo, enfim. Mas eu não sei se é possível fazer essa redução. Tá? Eu estou tentando fazer vídeos que não fiquem tão cansativos assim, tá? Então, assim, estamos tentando melhorar aqui a qualidade do vídeo aí para vocês, tá? Já vai me perdoando aí as falhas e vou tentar melhorar mais ainda, estudar um pouquinho. Tem um aluno do marketing que está me ajudando aqui nessa questão aqui dos vídeos, à distância, é claro, mas ele está me dando umas dicas, olha, faz assim, equipamentos que chegaram aqui que eu nem sabia que existiam, mas enfim. Gente, é isso aí, continuo à disposição de vocês lá no e-mail, vou responder na medida do possível. Eu estou tentando responder no máximo, mas no máximo em 24 horas todos os e-mails, tá bom? Então se cuidem, fiquem com Deus. Eu estou assim querendo que essa situação acabe logo para que a gente consiga nos ver novamente, nos encontrarmos na faculdade, mas enquanto isso não é possível, tá? Se cuidem e boa sorte para todo mundo e contem comigo, estarei sempre à disposição, tá bom? Então, gente, beijos, até mais, tchau, se cuidem, até mais, tchau.